Marquem essa data, porque na quarta-feira, 16 de julho, a Ferrari testará na pista em Mugello a nova suspensão traseira, combinada com o fundo que já vimos na Áustria. E é um teste fundamental para a Ferrari, porque determinará a segunda parte da temporada. E veremos se o novo pacote será então homologado a partir do Grande Prêmio da Bélgica. No vídeo de hoje, vamos ver os detalhes deste teste. Também precisamos falar sobre a situação Kimi Antonelli na Mercedes, porque há atualizações a respeito. Vamos ver também a renovação de Vasseur, que quer ficar na Ferrari por mais 2 anos. E finalmente vamos ver os bastidores da questão Christian Horner e Max Verstappen. Antes de começar, por favor, deixe um like de apoio. E agora vamos ver tudo em detalhes. O trabalho de desenvolvimento foi retardado pela complexidade do ataque à mudança e pelas restrições estruturais dos materiais compostos. E tudo isso finalmente levou a uma solução que deu resultados positivos nas simulações de bancada dinâmica. Agora é necessária a verificação real na pista e o feedback direto de Leclerc e Hamilton sobre a suspensão traseira da Ferrari. A nova suspensão visa reduzir a sensibilidade da SF25 à altura do solo, aumentando as opções de configuração e aprimorando a janela de uso dos pneus. O fundo atualizado e o efeito esperado mencionado na semana passada é de aproximadamente 1/10 por volta. Pouco, mas suficiente para defender a segunda posição no Mundial de Construtores e aproveitar possíveis erros da McLaren. O Mugello é a última checagem antes de enviar os equipamentos para Spa. A Ferrari planeja extrair o máximo do pacote atual antes de focar no próximo monoposto, o 678, desenvolvido para as novas regras de 2026. A equipe espera que essa evolução permita lutar por ao menos uma vitória na temporada. Após Silverstone, onde a SF25 mostrou limitações evidentes, o teste toscano deverá indicar se a temporada poderá terminar com alguma satisfação. Este é um dos testes mais cruciais da Ferrari ao longo do ano. Servirá para esclarecer se a suspensão traseira atualizada dará os resultados esperados na pista. Se esta atualização será aprovada também para o futuro, lembremos que as mudanças mecânicas também valerão para 2026, sendo um trabalho de estudo e desenvolvimento para o próximo ano. E podemos dizer que finalmente a Ferrari vai testar os materiais em Mugello e não em Fiorano. E isso também é um detalhe importante, sempre vimos os filmes durante o dia em Fiorano. Por ser a pista da Ferrari, ela é mais simulativa e fornece feedbacks reais sobre os testes realizados. Sobre o monoposto, o Mugello tem muitos sobe e desce e curvas rápidas onde é possível expressar o máximo potencial do monoposto. Porque há uma reta muito longa, porque é uma pista moderna pelas suas características. Assim, essa opção da Ferrari não deve ser ignorada. Foi feita especificamente para testar ao máximo o nível da nova suspensão traseira e como ela consegue reagir com base nas diferentes alturas do solo. Obviamente, o objetivo é tornar a plataforma aerodinâmica o mais estável possível em todas as condições. Além das novidades mecânicas, também houve inovações aerodinâmicas. Na verdade, foram feitas modificações aerodinâmicas nos braços da suspensão traseira para otimizar a interação entre fluxos e cinemática. As simulações de teste no banco dinâmico não foram negativas, mas também não atenderam completamente às expectativas. Portanto, a equipe da OXR optou por verificar tudo na pista durante os quilômetros do dia de filmagem. A modificação substancial refere-se ao posicionamento de um ou mais braços do sistema traseiro. O objetivo é reduzir o agachamento e o rebaixamento na aceleração e melhorar o gerenciamento da altura de passeio, ou seja, a altura do solo em cada fase de condução. Junto com o novo fundo, o pacote deve melhorar a eficiência aerodinâmica da janela e expandir as opções de configuração do monoposto, permitindo que Hamilton e Leclerc usem configurações distintas e ainda tenham ótimo desempenho. O reposicionamento dos braços também exigiu um retoque nas capas de carbono, agora tratadas como elementos aerodinâmicos. A Ferrari estudou uma abordagem seguindo o exemplo da McLaren, que obteve vantagens reais de intervenções similares. Isso é o que precisamos saber sobre a suspensão traseira. Veremos os benefícios reais na pista, em Mugello e depois em Spa, e vamos comentar juntos. No entanto, esta é a primeira atualização importante da Ferrari após o fundo na Áustria, que precisa tentar mudar o rumo desta temporada. Também é necessário abordar a situação de Vasseur, que deseja uma renovação de 2 anos, mas a Ferrari oferece apenas 1. A confiança na seleção francesa se desgastou e dificilmente retornará aos níveis iniciais. O ponto central é a possível chegada de Antonello Coletta, hoje homem-chave no projeto World Endurance Championship, que Elkann gostaria de envolver também na Fórmula 1. Coletta conhece bem o ambiente da Ferrari, mas sabe que aceitar o papel de chefe de equipe comprometeria um longo processo de reconstrução, difícil de ser aceito, sem uma clara mensagem de recomeço. Se Coletta aceitasse, para Vasseur seria o fim da experiência na Fórmula 1 ao término natural do contrato.
Atualmente, a Ferrari não possui alternativas imediatas, não houve contatos concretos com Horner ou outros. A Ferrari ofereceu a Vasseur uma renovação de apenas 1 ano para 2026, indicando falta de confiança. O francês, por outro lado, gostaria de ao menos 2 anos para ter garantias e continuidade. Na minha opinião, é justo confirmar Vasseur no mínimo até 2026, para dar a ele uma chance de mostrar o que construiu nesses anos com os técnicos que ele mesmo escolheu. Por exemplo, Luque Serra, seu braço direito, seu vice Jerome D'Ambrosio, precisamos ver o que ele consegue construir com sua equipe. Para a nova era da Ferrari, é justo ser um pouco cético sobre o futuro, pois até agora Vasseur decepcionou. Considerando o ciclo de falhas de 2023 a 2025, o carro não era dele em 2023, então podemos avaliar o ano passado e este ano. No entanto, deve-se dizer que Vasseur não resolveu todos os problemas na Ferrari, os quais não dependem inteiramente dele. Portanto, do meu ponto de vista, a escolha da Ferrari de renovar Vasseur por 1 ano e depois avaliar seu trabalho é correta. Por outro lado, Vasseur pede um contrato de 2 anos como garantia, o que seria aceitável mesmo em circunstâncias normais. Sabemos que na Ferrari os prazos são sempre muito apertados, é necessário obter resultados imediatamente, em pouco tempo. Mas o que você faria no lugar da diretoria? Renovaria o contrato de Vasseur por 1 ou 2 anos? Mas também vemos o erro que a Ferrari deve evitar para o próximo ano. O 2025 da Ferrari confirmou um conceito fundamental. Na Fórmula 1 não existem carros sob medida. O que faz a diferença é a competitividade do monoposto, não o quanto ele se adapta às preferências do piloto. Sempre disse que o piloto deve se adaptar ao carro, não o contrário, até mesmo Max Verstappen. Se o carro é vencedor, essas discussões nem surgem. O caso Hamilton-Ferrari prova isso. Em Maranello, Lewis buscou confiança com configurações mais familiares, mas o resultado permaneceu o mesmo. O limite não está em adaptar a SF25 a Hamilton ou Leclerc, mas na necessidade deles se adaptarem ao carro e extraírem o máximo dele, mesmo com seus defeitos. Portanto, não é o piloto que impõe seu estilo ao monoposto, mas sim um monoposto que nasce com certas características. O piloto deve se adaptar às características do carro. Aquele que consegue se adaptar mais facilmente pode ir ainda mais ao limite. Leclerc vem adaptando sua condução aos limites do pacote técnico, levando-o ao extremo. Com a 2026 se aproximando, a Ferrari deve se concentrar em uma única prioridade: construir o monoposto mais performático possível. As sugestões dos pilotos serão importantes, mas subordinadas à eficácia do projeto. Desenvolver a futura Ferrari baseando-se nas necessidades de Hamilton ou Leclerc seria um erro. Os pilotos fazem a diferença quando a base técnica é competitiva, não o contrário. E isso é fundamental, porque é verdade que a Ferrari este ano é difícil de dirigir, é muito nervosa ao traseiro. Porém, ao longo da temporada, os pilotos adaptam-se ao monoposto, criando configurações personalizadas de acordo com suas necessidades. Mas não devemos, no início da temporada, adaptar o monoposto às necessidades dos pilotos. Dessa forma, não se consegue construir o carro mais rápido possível, o que reduz a competitividade no grid. Vejamos, por exemplo, a Aston Martin. Para a Aston Martin, lembramos do último lampejo no Canadá 2023. Mas há cerca de 2 anos tem dificuldade em atingir o limite. É um monoposto fácil de pilotar e atende às necessidades dos pilotos, porém não é o mais competitivo na grade. A Ferrari deve evitar seguir o caminho da Aston Martin e, em vez disso, seguir mais o caminho da McLaren e Red Bull. Mas agora, vamos falar também sobre Kimi Antonelli. Por que precisamos fazer um resumo de sua temporada e de seu futuro? A estreia de Kimi Antonelli na Fórmula 1 tem sido mais desafiadora do que o previsto. Após um início promissor, o jovem italiano enfrentou corridas difíceis, com falhas técnicas, contatos na pista e erros de inexperiência. Apesar dos resultados oscilantes e das 4 desistências na temporada, a Mercedes decidiu protegê-lo, reafirmando a confiança em seu processo de crescimento. De fato, após a estreia brilhante na Austrália em 4º lugar e o pódio em Montreal, Antonelli teve que lidar com problemas técnicos como a falha em Imola, o motor quebrado na Espanha, contatos de corrida, especialmente com Verstappen na Áustria, e escolhas estratégicas erradas como em Silverstone. O resultado é a confiança abalada e o desempenho reduzido, mas para Toto Wolff, o balanço deve ser equilibrado. Antonelli mostrou talento e maturidade, só precisa de tempo. De fato, Toto Wolff o defende, não force, ele só precisa crescer. Para Antonelli, é crucial não se deixar afetar por resultados ruins ou expectativas. A Mercedes decidiu estabelecer o Grande Prêmio da Bélgica como etapa-chave, visando reverter a tendência antes da pausa de verão. A equipe seguirá investindo no desenvolvimento do piloto, sabendo que o talento existe, mas deve ser bem administrado para não ser perdido. Em uma Fórmula 1 que exige tudo de imediato. O desafio de Antonelli não é apenas técnico, mas sobretudo mental, afinal ele é um piloto de apenas 18 anos. É normal que ele cometa erros de inexperiência, mas ele precisa garantir que esses erros não afetem sua mentalidade e sua pressão psicológica. E em Brackley estão decididos a protegê-lo, sem prazos e sem pressa.
E após o contato com a Giara em Silverstone, Antonelli declarou: "Parece que tudo está dando errado, não estou passando por um bom momento. Muitos zeros, preciso tentar me concentrar e sair deste túnel. E nós precisamos tentar apoiar Kimi em seu caminho de crescimento. Como falei, com só 18 anos é comum errar por inexperiência. Não devemos colocar pressão sobre o piloto italiano e a Mercedes faz muito bem em defendê-lo?" Com essas palavras, Toto Wolff basicamente o blindou por mais alguns anos. E quer mantê-lo na Mercedes ao lado de quem saberemos em breve se será Russell ou Verstappen. A Mercedes sabe que o futuro da equipe também depende de Kimi Antonelli. Assim, é crucial apoiar seu piloto mesmo nas horas mais desafiadoras. Também para não deixá-lo cair em um túnel psicológico que poderia levá-lo a cometer mais erros do que o previsto. Ele deve sempre ser otimista e positivo sobre os resultados na pista, pois esses anos aqui servem para ganhar experiência. E não importa tanto o resultado em si, mas importa mais a experiência que ele adquire na Mercedes, que pode ser fundamental para um crescimento mais rápido no futuro. E após o sucesso de Monza na Mercedes, parecia pronta para subir novamente. Porém, na Áustria e Silverstone, foram revelados sérios limites, como dificuldades de equilíbrio, gestão crítica de pneus e falta de confiança dos pilotos nas curvas velozes. Na Áustria, o desgaste dos pneus comprometeu a corrida, e a V16 terminou a mais de 1 minuto do topo. Em Silverstone, a situação não mudou, nem mesmo as temperaturas mais frescas ajudaram a salvar a qualificação. Com Russell em quarto, mais por uma volta extrema do que pela real competitividade do carro. E como também disse Bradley Lord, chefe de comunicação da Mercedes, há aspectos a serem esclarecidos, especialmente sobre como os pilotos aceleram nas curvas rápidas e qual configuração escolher. Para Spa-Francorchamps, a Mercedes confirmou que haverá atualizações para Spa e Budapeste, embora o fim de semana de sprint na Bélgica deixe pouco espaço para testar as novidades. O objetivo continua sendo consolidar a posição entre os construtores e retornar à zona do pódio estável. Com a consciência de que é necessária uma resposta clara antes mesmo das férias de verão, este é um tema crucial para Mercedes e Ferrari, as equipes que mais trarão atualizações antes das férias de verão. Precisamos ver se tudo vai estrear na Bélgica. Com o fim de semana de sprint, apenas o treino livre 1 está disponível para fazer o setup antes do parque fechado ser reaberto após a corrida de sprint. Mas atenção que as atualizações substanciais que essas duas equipes querem trazer vão afetar o decorrer do fim de semana. E se você não tiver tempo suficiente para preparar um setup para a corrida, especialmente em uma pista como Spa, que é muito completa e difícil, você corre o risco de ser prejudicado. Portanto, tenha cuidado ao trazer atualizações importantes, elas devem ser eficazes. Mas vamos ver o verdadeiro motivo da saída de Horner da Red Bull, porque outras notícias surgiram a respeito. Horner estava no topo de 6 empresas Red Bull Reino Unido, com um salário de 20,6 milhões de libras em 2023 contrato até 2030. Isso o torna um caso delicado também a nível financeiro. E enquanto isso, a quota de 2% passou para a Fides Trustees, uma empresa fiduciária suíça que levantou suspeitas sobre uma transição técnica, ou um sinal de retirada da família Jovidia no controle direto. Após a morte de Mateschitz, a Red Bull confiou em uma direção tripartida. O poder parece estar mais nas mãos do conselho austríaco, e a saída de Horner pode ser apenas o primeiro passo de uma nova era gerencial da equipe. Com a saída de cena da família tailandesa Jovidia, que sempre protegeu Horner, e não por acaso, agora que ele caiu, Horner parece se afastar. Na Red Bull, veremos uma Red Bull cada vez mais gerida por Mintslav, que está à frente da gestão da equipe austríaca, e cada vez menos gerida pela parte tailandesa, que parece se retirar da gestão. E sobre essa situação de caos gerencial na Red Bull, Herbert lança a bomba. Para Verstappen, é o momento certo para deixar a Red Bull. Segundo Johnny Herbert, os pilotos sempre buscam o melhor lugar para vencer. Até o Max sabe disso, se a Mercedes já deve ter oferecido uma proposta para ele ir para a equipe. E segundo o ex-piloto inglês, a Red Bull deu muito no passado, mas agora parece ter ficado em segundo plano. A decisão sobre o futuro de Verstappen está em suas próprias mãos. E Jos Verstappen havia declarado: "Vou pressioná-lo, Christian", referindo-se a Christian Horner. Tudo isso começou na briga em Silverstone após a corrida, onde houve um clima tenso na Red Bull, especialmente entre Christian Horner e Jos Verstappen. Alguns dias depois, na quarta-feira, vimos o anúncio da despedida imediata de Christian Horner, junto com Paul Smith, que estava envolvido nesta discussão junto com Jos Verstappen e Christian Horner em SILVERSTONE. Segundo a imprensa alemã, essa decisão já havia sido tomada na Áustria, e a discussão em Silverstone foi o último episódio-chave. E nessa situação de caos, até mesmo gerencial da Red Bull, se eu fosse investido, eu simplesmente iria embora. Porque não é apenas um problema de carro ou a nível técnico, mas um problema de gestão da própria Red Bull, que precisa reconstruir a equipe do zero. Provavelmente Ovidia também sairá da gestão. E parece que a parte austríaca, a de Mintslav, lá ela está ganhando cada vez mais poder dentro da Red Bull. Mas também precisamos fazer uma pequena pausa para falar sobre Goodwood.
Na verdade, no pátio da Goodwood House foi escrita uma das páginas mais românticas dessa temporada. Uma foto que parece de um livro de história foi de fato capturada. 7 campeões mundiais de Fórmula 1 juntos em uma única foto para celebrar os 75 anos da principal série. 7 lendas, 14 títulos mundiais e 176 GPs vencidos. Reunidos naquele balcão que todo apaixonado sonhou pelo menos uma vez em ver ao vivo. Temos Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, Nigel Mansell, Alain Prost, Jacques Villeneuve e também Mika Hakkinen. Ao lado deles, no balcão, também está Bernie Ecclestone, 94 anos, o homem que construiu a Fórmula 1 moderna. E o Festival de Goodwood este ano se transformou em uma festa. Mas também uma mensagem clara, a história da Fórmula 1 não se apaga, e Goodwood continua sendo o lugar onde a memória vira espetáculo. Entre os presentes, Adrian Newey desfilou na pista dirigindo a Lotus 49B, a Leyton House e a Ferrari 312. Fórmula 1 de 69, vimos também Stefano Kohn, Bottas, Behrman, Massa, Patrese, Boutsen, Ross Brown e Gordon Murray. Um elenco que nem mesmo a Liberty Media poderia ter imaginado, nem mesmo os melhores dos filmes. O Festival de Goodwood virou uma bagunça da Fórmula 1. Este ano, com mais razão porque se comemoram os 75 anos da categoria máxima. E foi lindo ver tantas lendas da Fórmula 1 reunidas todas juntas. Para celebrar o que a Fórmula 1 deu a eles, mas também o que eles deram à Fórmula 1. Compartilhe nos comentários sua opinião sobre cada tópico abordado no vídeo. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para acompanhar as novidades da Fórmula 1 e da Ferrari. Aqui de Nasci é tudo. Até o próximo vídeo.